Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Pastora Daiane e eu estou aqui hoje para te trazer uma mensagem de fé, uma palavra de fé. Todos os dias eu tenho colocado mensagens nesse canal para edificar a tua vida, mensagens bíblicas, conteúdos edificantes, que você venha se inscrever nesse canal, que você venha ouvir essa mensagem, porque eu creio que Deus quer falar hoje com você. Deus quer falar hoje com os irmãos. Eu tenho uma mensagem edificante, uma palavra que é fiel na tua vida, uma palavra que vai transformar, que tem o poder de transformar da água para o vinho, uma palavra que pode te fazer hoje de pescador de peixe a pescador de almas. Que Deus abençoe a tua vida. E vamos à palavra do Senhor. Livro de Mateus, aleluias, capítulo 4, versículo 18. A palavra diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. Vai falar sobre chamado, vai falar sobre obras, escolhidos, pessoas a qual Jesus escolheu a dedo para fazer a vontade dela. Pessoas que sem hesitar largou tudo o que tinha, o que fazia e começou a fazer, a caminhar com Jesus. Nós estamos falando aqui hoje de um homem chamado Pedro, que Jesus chama ele. Pedro era um homem pescador, um homem simples, um homem que vivia o seu cotidiano, no seu convívio diário, tinha uma vida normal. Ali era mais um dia que ele trabalhava, mais um dia que ele saiu para buscar o sustento da sua casa. E a Bíblia vai falar que eles caminhando junto ao mar, Jesus aparece para ele e para o seu irmão chamado André e faz um convite, aleluias, um convite que mudaria a sua vida, um convite que mudaria a sua história. Imagine você hoje trabalhando, vivendo a sua vida, e de repente Jesus aparece para você e fala: olha, não serei mais pescadores de peixe, mas sereis pescadores de alma. E você já aceita esse chamado como Pedro fez. A Bíblia diz em seguida que ele largou tudo o que estava fazendo e seguiu a Jesus. Irmãos, essa palavra é muito forte para as nossas vidas. Pedro foi considerado como um dos pilares da igreja no antigo. Pedro foi considerado como um dos pilares da igreja, juntamente com Tiago e João. Após a crucificação e a ressurreição de Cristo, Pedro começou a pregar o evangelho. Pedro foi um homem que Deus escolheu a dedo, um homem que Deus modificou a vida dele, um homem cheio de defeitos, mas também cheio de qualidades, e Deus escolheu ele para servir, para ser chamado apóstolo de Cristo, apóstolo Pedro. Então, não se espante se Jesus te encontrar por esses dias. Não se espante se Jesus te falar: olha, eu te chamo hoje como pescadores de alma. Não fuja do propósito de Deus. Não fuja daquilo que Deus tem para você. Porque verdadeiramente, Pedro era um homem que não era fácil. Pedro era um homem que tinha muitos defeitos. Aleluias. Pedro tinha um temperamento impulsivo, mas ele tinha uma generosidade grande. Aleluias. Porque ele largou tudo para servir a Cristo. Nós temos vários relatos na Bíblia onde fala sobre Pedro, sobre o temperamento dele. E quando nós falamos de seres humanos, irmãos, nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando, olhando para o espelho e lembrando que nós somos seres humanos imperfeitos, mas no imperfeito, no improvável,
No homem impulsivo, Jesus via algo na vida dele. Algo que eu não vejo, talvez. Algo que teu irmão não vê, a tua família não vê. Mas Jesus viu dentro de Pedro um discípulo que caminharia com ele. Aleluia. A personalidade de Pedro na Bíblia era marcada por uma mistura de qualidades e defeitos. Aleluia. E nós vamos falar aqui nesse vídeo, a partir de agora, algumas qualidades e defeitos que Pedro tinha, porém, cheios de defeitos, cheios de qualidade, aleluias, e Jesus trabalhou na vida dele. Jesus chamou ele, escolheu ele para ser um dos seus discípulos. Irmãos, não se julguem, não se sobrecarregue. Nós somos imperfeitos. Pedro era imperfeito. Pedro era compulsivo, aleluias, era religioso. Porém, ele era um judeu observante que esperava a vinda de Cristo. Pedro tinha qualidade, ele era religioso, mas ele era um judeu observante. Ele esperava a vinda de Cristo, ele acreditava que o Messias viria. Foi por isso que quando Jesus chamou ele na beira daquele mar, ele não hesitou, porque ele já esperava aquele homem. Pedro também era generoso. Por que Pedro era generoso? Porque Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Pedro, ele também era corajoso. Aleluia. Um dos discípulos mais corajosos que falavam em nome de todos. Irmãos, você percebe que da mesma forma que Pedro, ele era explosivo, com a mesma explosão, ele também falava da palavra de Cristo. Ele também servia a Cristo. Era um confronto. Você percebe que aquele mesmo jeito que muitas vezes a gente tinha no mundo, a mesma forma que você era no mundo, Pedro era um pescador de peixes, compulsivo, explosivo. Então Pedro trouxe isso para dentro do seu ministério. Porém, todos os dias nós somos moldados. Pedro, ele não se intimidava, ele pregava, ele falava, aleluia. E outra qualidade que Pedro tinha, Pedro era um homem humilde, aleluias. Tornou-se um servo humilde a serviço do reino. Irmãos, ele era humilde. Tornou-se um servo humilde a serviço do reino. Ele não olhou para a vida que ele vivia. Ele não parou para pensar, olha, eu estou largando tudo. Não. Ele foi de cabeça. Ele largou a vida que ele tinha e ele passou a servir a Cristo com humildade, aleluia. Mesmo com um temperamento difícil, ele serviu a Jesus. Ele esteve com Jesus. Também, irmãos, há alguns defeitos de Pedro que hoje também está na nossa vida. Pedro era um discípulo. Hoje existe vários Pedros. Era um discípulo que era explosivo, mas que também fazia, mas que também pregava, não tinha medo de falar. Então, Jesus foi trabalhando na vida dele. E havia também uns defeitos na vida de Pedro, como Pedro era um homem impulsivo. Ele agia sem refletir. Ele agia sem pensar nas consequências. Aleluia. Pedro também era um homem inconstante. Aleluia. Ele tinha uma fé frágil e fazia promessas que não conseguia cumprir. Irmãos, isso é muito forte. Essa palavra aqui, ela veio nos ensinar hoje que mesmo na inconstância, na fragilidade, mesmo você agindo de uma forma errada, mesmo muitas das vezes você sendo religioso demais, Deus, ele ainda trabalha. Deus, ele ainda cura, ainda liberta, ainda ensina, porque a palavra de Deus, irmãos, é para nos ensinar a sermos pessoas melhores. Não é porque Pedro, ele tinha defeito que Jesus não cumpriu o que tinha para cumprir na vida dele.
Pedro também, por certo tempo, ele foi uma pessoa fraca. Ele teve dúvidas, fraquezas e falta de fé. Aleluias. Irmãos, quantos de nós hoje temos agido como Pedro? Como às vezes nós nos olhamos nos espelhos e falamos, eu sou Pedro. Jesus me chamou, eu larguei tudo. Eu passei a servir o Senhor com toda humildade, mas em alguns momentos eu fraquejei. Em alguns momentos eu fui inconstante, eu fui impossível. Eu agi sem refletir. Irmãos, a história de Pedro, ela é uma história maravilhosa, porque eu lembro muito da conversão de Saulo de Tarso. São diferentes pessoas, só que o chamado, quando Deus chama, a transformação ela vem. A transformação ela vem por inteiro, irmãos. Pedro andou com Jesus. Pedro comia com Jesus. Ele dormiu com Jesus, estava com Jesus, ele amava Jesus. Só que em determinados tempos ele esquecia que o mestre estava ali. E eu tenho a prova disso aqui na Bíblia. Aleluias. No livro de Mateus 14, olha o que aconteceu com Pedro. Certa hora, eu vou ler um versículo para você e você vai entender o quanto ele era corajoso. É uma das virtudes que ele tinha. Mateus 14, a Bíblia vai dizer assim. Aleluias. 14, 26. Vai falar mais um pouco sobre Pedro. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomando-os de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, aleluias, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha a coragem de Pedro. Pedro foi o único discípulo que falou e teve coragem. Se és tu, Senhor, manda-me ter sobre as águas. Ousadia, irmãos. Deus quer que você tenha ousadia. Deus quer que você tenha ousadia na presença dele. Não se limite. Se Cristo falou que escolheu você, você é um escolhido e acabou. Não tem para onde correr. E a Bíblia vai falar: e ele disse, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Pedro andou sobre as águas. Mas no versículo seguinte vai falar que Pedro, ele olhando o vento, a tempestade, por certo minuto ele teve medo e afundou. O homem que foi corajoso, o homem que saiu do barco e foi caminhar sobre as águas, agora está com medo. Irmãos, a tempestade, ela vai vir na minha e na tua vida. As inconstâncias, a impossibilidade, as pedras de tropeço, as adversidades, ela vai vir. Só que você tem que lembrar que quem te chamou não é daqui da terra, é do céu. Quem chamou Pedro naquela hora foi Jesus. E por certo minuto ele se esqueceu que Jesus estava ali, que Jesus não permitiria que ele se afundasse. Você entende que ao mesmo tempo que nós somos corajosos, nós somos medrosos? Pedro saiu do barco e caminhou. Quando ele viu o vento, afundou. E às vezes na nossa vida é assim, irmãos. Nós estamos caminhando, nós estamos fluindo, nós começamos algo, começamos um projeto, e aí vem um problema, e aí vem uma dificuldade, e nós paramos, esquecendo que foi Jesus que deu uma ordem pra gente. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus, quando ele dá uma ordem, é porque ele sabe que nós temos condições e capacidades de fazer aquilo
que Ele nos mandou fazer. Irmão, sabe qual é o nosso problema? É que nós paramos, que nós começamos e às vezes nós não queremos mais continuar porque o cansaço chegou, a prova apareceu, o inimigo começa a lançar seta, às vezes as coisas começam a dar um pouco errado e aí nós paramos, nós olhamos para o vento, para a tempestade e fala assim, nós não vamos suportar, mas nós esquecemos que aquele que nos chamou, Ele é Jesus de Nazaré, Ele é Filho de Deus, Ele tem poder para tirar a gente do fundo do poço, Ele tem poder para dar a mão, para levantar a mão e nos reerguer novamente. Irmãos, essa palavra é maravilhosa, é uma palavra que vai falar sobre chamado. Por que Deus me deu essa palavra hoje? Porque muitos escolhidos estão paralisados, muitos escolhidos recuou, fez como Pedro, caminhou sobre as águas, mas olhou a tempestade, veio o vento e parou. Irmãos, eu costumo falar que quando a gente está cansado de algo, a gente para descansar. A gente para. Irmãos, você que trabalha, que sai de manhã cedo para trazer o seu alimento para sua família, você que é um provedor da casa, você, mulher que trabalha, quando você chega do serviço, você está cansada, nós estamos cansados. Nós vamos sentar no sofá e vamos descansar, nós vamos deitar na nossa cama, mas no outro dia nós vamos ter que levantar de novo para trabalhar, porque aquele cansaço, ele cessou. E muitas das vezes, na obra do Senhor, o nosso erro é que quando nós cansamos, nós queremos parar de vez, quando na verdade você tem que descansar, você tem que parar. Olha, hoje eu vou descansar um pouco, mas amanhã eu começo de novo. E bem verdade, irmãos, que existem pessoas que estão cansadas e elas estão parando, mas parando mesmo, não volta a fazer mais. E que hoje, através dessa palavra, nós viemos aprender. O livro de Gálatas, irmãos, 2:11, vai falar sobre Pedro também, de Pedro não querer se assentar com os gentios. E Paulo repreende ele, porque Pedro era um pouco religioso. Pedro, ele não queria se assentar com pessoas que não eram judeu. Então, o trabalhar de Deus na vida de Pedro foi constante, dia após dia, até chegar ao ponto do apóstolo Paulo repreender ele. Aleluia. Irmãos, olha o que a palavra diz. Livro de Gálatas 2:11. Paulo vai advertir Pedro. Gálatas 2:14. Quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, que era Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeus, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a virem com os judeus? Paulo advertiu Pedro. E na nossa vida é assim, às vezes a gente vai ser advertido, mas é para o nosso bem. Uma correção vem para nos ensinar a sermos pessoas melhores. Não é para matar a tua alma, não é para te desanimar, é para nos ajudar, nos impulsionar, nos ensinar, como Paulo fez com Pedro. Agora, irmãos, para finalizar esse vídeo, aleluias, esse homem, que nós falamos aqui um pouco das qualidades dele, mas também um pouco sobre os defeitos, porque Jesus não chama ninguém que esteja totalmente pronto. Ele vai nos moldando dia após dia. Nós sabemos que a personalidade do apóstolo Pedro na Bíblia era marcada por uma mistura de qualidade e defeito. Mas esse homem, olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 2. Esse homem que era visto como impulsivo, que Jesus repreendeu ele inúmeras vezes, o apóstolo Paulo. Esse homem também que, certa vez, ele cortou a orelha do soldado Malco romano. Olha o que a Bíblia vai falar sobre ele agora, como Jesus pode mudar a sua história hoje. Livro de Atos, número 2, capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, abriu neste termos: varões judeus, a todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentei nas minhas palavras.
Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, como jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Aleluia, Jesus. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Irmãos, olha que palavra maravilhosa. Essa foi uma parte do discurso de Pedro. E a Bíblia vai falar mais para frente. No versículo 37. Aleluias. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo na remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito. Aleluia, Jesus. Irmãos, você sabe o que aconteceu aqui após esse discurso? A Bíblia vai falar que 3.000 pessoas foram batizadas naquele momento. Aleluia, irmãos, eu estou toda arrepiada de felicidade, de saber o que Deus faz, o poder que Ele tem. O poder que Ele tem para transformar a vida, para transformar pessoas que são arrogantes, prepotentes, pessoas que são religiosas, inconstantes, pessoas que falam sem pensar, de transformar como Ele transformou Pedro. Pedro teve ousadia, Pedro foi corajoso. Após a descida do Espírito Santo, quando Jesus ele vai para a casa do Pai e a presença de Deus fica aqui, e o Espírito Santo começa a repousar sobre nós, Pedro, ele faz um discurso e 3.000 almas foram batizadas, aleluias. Olha o poder do Espírito Santo, irmãos. Que o Espírito Santo venha repousar sobre a tua vida hoje. Deixa eu orar pela tua vida nesse dia de hoje. Eu vou interceder agora, que aonde há um Pedro nesse lugar, aonde há um Pedro hoje ouvindo essa mensagem, esse Pedro vai ser transformado. E eu declaro que sobre a tua vida hoje, o teu primeiro discurso, 3.000 almas vão ser batizadas. Aleluias. Vamos orar em nome do Senhor Jesus para a gente finalizar essa mensagem. Senhor meu Deus, eterno Pai, Pai amado e Pai querido Jesus. Senhor, que esse vídeo venha chegar aos corações necessitados, Pai. Aos corações que precisam ouvir essa mensagem, que precisam dessa transformação. Oh, Senhor, a esse homem, Senhor, que parou, que caminhou sobre as águas, mas quando olhou para a tempestade desistiu. Esse homem que é impossível, Pai. Meu Deus, esse homem que não escuta. Meu Deus, essa mulher que precisa recomeçar de novo, Senhor. Entre agora, Senhor, sobre os lares, sobre a casa dessa pessoa. E que a conversão, a transformação, e que Teu Espírito Santo, Senhor, venha levantar essa pessoa outra vez. Aleluias. Que Deus abençoe a tua vida. Se inscreva nesse canal, envie esse vídeo para 2 ou 3 pessoas. Deixe o seu amém em nome do Senhor Jesus. Eu me chamo Pastora Daiane e todos os dias eu estou aqui com uma mensagem de fé para a tua vida. Amém.